Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui que haverá salvação na tribulação e que a igreja não passa pelo período de tribulação. Para isso, nós temos que identificar o período, esse período que haverá salvação na tribulação, né? Eu entendo, dentro do que a gente consegue identificar ali dos primeiros 3 anos e meio e depois a segunda metade da tribulação. Primeiro que Daniel, quando fala das 70 semanas, ele ora com relação ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, e aí tem todo o contexto do templo. O endereço das 70 semanas, isso está no verso Daniel 9:19. O endereço das 70 semanas é para o povo judeu e a cidade de Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Daniel 9:24. O tempo da tribulação será no fim dos dias, será no último tempo, a restauração de Israel, ou seja, o último tempo da ira é com relação ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Daniel 10:14. Nós conseguimos ver que Cristo, que é a pedra cortada sem auxílio de mãos, Daniel 2, 33, 35 e 45 e 46, que aí tem todo o contexto do seu reino milenar enchendo toda a terra. Aí tem um vasto contexto a partir de Sião, que Cristo desce no Monte das Oliveiras. Entenda bem, meus irmãos, por mais que você ouça alguma outra interpretação de vertentes escatológicas, Cristo prometeu voltar fisicamente, e os anjos ali, quando eles estavam fora, né, de Jerusalém, na distância de um sábado, né, eles estavam ali no Monte das Oliveiras, que tem todo o contexto de Jesus saindo do templo. Quando ele estava no monte do templo, saindo, passando pela porta dourada, que é um contexto escatológico, e essa porta dourada você encontra em Ezequiel, o contexto ali de Mateus 24, 1, o contexto de Mateus 22, 23, 24, 25, é totalmente judaico. A promessa com relação à tribulação é um contexto estritamente judaico. Você vê templo, você vê sábado, você vê o povo judeu, você vê Jerusalém. Aí Jesus desfere 8 ais contra o Sinédrio, ele está saindo do monte do templo, passa por essa porta dourada. E ele vai para o Monte das Oliveiras, quando os anjos depois prometem que ele vai voltar pelo mesmo lugar. Jesus, quando sai, ele diz que os judeus e o Sinédrio, e que haveria um reino futuro a Israel, que tem todo esse contexto da pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa porta dourada, que Jesus está saindo do monte do templo, Mateus 24, 1, que os discípulos mostram a magnitude do complexo do templo. Ezequiel 43, 1 e Ezequiel 44, 1 mostram que o Senhor vai voltar, só que essa porta estaria fechada. E isso ocorre há alguns séculos depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Os muçulmanos fecham essa porta para que o Messias não passasse por ela. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero mostrar que o desfecho da 70ª semana de Daniel, que é o complemento das 70 semanas, ele é um contexto estritamente judaico. E que, a partir do momento, esse período que eu quero mencionar aqui, os salvos na tribulação, esse período de Apocalipse capítulo 11, quando se fala das 2 testemunhas que vão pregar, que vão profetizar durante 3 anos e meio iniciais, esse período da morte e da ressurreição dessas 2 testemunhas, e depois elas vão ser levadas para o céu, a partir daí nós vemos convertidos na tribulação. Por quê? Porque nos 3 anos e meio iniciais, o anticristo vai enganar. E depois ele vai enganar tanto os judeus, correto? Porque os judeus, aí nós vemos esse contexto de Apocalipse capítulo 11.
Versos 1 e 2. Depois no verso 3 nós vemos que as duas testemunhas de Deus, depois eu quero mencionar sobre isso também, o caráter judaico, o porquê das duas testemunhas, que na minha visão representam a lei e os profetas, que por isso os judeus deveriam ser levados à conversão. Nós vemos, eu vou mostrar os textos depois. As duas testemunhas são específicas com relação a mostrar Cristo para os judeus, pela lei e pelos profetas, tá bom? A gente vê isso no verso 3. Os versos 1 e 2 de Apocalipse 11, nós vemos o contexto de Ezequiel capítulo 8, versos 1 a 16. Por que isso? Porque no verso 9, capítulo 9, verso 27 de Daniel, que é a sequência das 70 semanas, só que nós vemos a diáspora em 70 depois de Cristo, e a conversa de Jesus com o Sinédrio, no capítulo 23, nós vemos que há uma interrupção nessas 70 semanas. O ungido é cortado. Alguns dizem que Cristo cumpriu o que está com relação a tirar o sacrifício diário. Não está se falando de Jesus ali em Daniel capítulo 8, verso 12 a 14. Até porque Daniel capítulo 8, verso 12 a 14 está se referindo ao anticristo, que haverá uma transição desse período da metade da 70ª semana, ou seja, da última semana dos 7 anos de tribulação. O anticristo tira esse sacrifício diário, que é uma transgressão assoladora, porque para se fazer novamente um terceiro templo, os judeus vão fazer acordos com as nações, e as nações vão colocar todas as suas abominações no templo. Ou seja, o templo vai ser profanado. Essa é a distinção de Mateus 23, 38, Mateus 24, 2. O templo destruído da figueira que secou há 2000 anos, ou seja, a geração da diáspora e a interrupção nas 70 semanas, com Mateus 24, 15, que é referência de Daniel 8, 14, 2 Tessalonicenses 2, 4, Ezequiel 8, 1 a 16, a profanação das nações gentílicas, Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2. Daniel 8, 12 a 14, não é Jesus quem tira o sacrifício diário, até porque esse que vai tirar o sacrifício diário, nós vemos nos versos 12 e 13 de Daniel 8, que ele faz deitar por terra a verdade, e o que ele vai fazer vai prosperar. Jesus é a própria verdade, não tem como ele fazer deitar por terra a verdade. Nós vemos que o ministério da iniquidade já opera, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8, a 9, o engano, o anticristo nos bastidores, já com intrigas para chegar ao poder, Daniel 11, 21, em diante. Então é o ministério da iniquidade e da mentira. O contexto de Apocalipse capítulo 11, que é das duas testemunhas, é o da profanação do templo, que nunca houve na história. Desse jeito, das nações gentílicas, fazendo pinturas, gravuras no templo. No templo, Ezequiel capítulo 8, versos 1 a 16. Nós vemos que esse é o período também que os 144 mil já estarão em Jerusalém gemendo, suspirando pelas abominações que vai acontecer num tempo futuro, que não está longe desse tempo acontecer. E aí nós vemos, já no capítulo 9 de Ezequiel, no verso 4, os 144 mil sendo selados. Nós vemos em Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 2, esse mesmo contexto de Apocalipse capítulo 11. Então a Bíblia ela vai mostrando essas partes para que a gente possa identificar o tempo. Nesse momento, já vou falar dos salvos na tribulação. Nesse momento em que as duas testemunhas, que nós vamos falar também sobre esse caráter profético, escatológico, sobre a nação de Israel, para se cumprir a eleição de Romanos 9, 11, Romanos 8, 11, 26 a 28. Quando eles forem tirados, quando eles forem levados para o céu, o anticristo vai rasgar esse tratado, ele vai colocar a sua abominação da desolação, que é a sua própria imagem, ele vai se autodeclarar Deus acima de todas as coisas, vai romper esse tratado de paz e vai começar a perseguição aos judeus. Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14, Apocalipse capítulo 13, versos 5 a 9. E todas as nações, Apocalipse capítulo 13, versos 15 a 18.
Então todos aqueles que não estiverem inseridos, porque nem todos vão ter a marca. A Bíblia mostra claramente isso, né? Nós vemos em Apocalipse capítulo... depois a gente vai ver esses que dormem no Senhor a partir daquele momento da perseguição e da morte. Aqueles que a partir daquele momento dormem no Senhor, eles estarão salvos, né? O que segue, o que antecede esse texto de Apocalipse capítulo 14 agora, versos 9 a 12, é que sobre esses, né, ou seja, a punição sobre os adoradores da besta é a mesma referência de Apocalipse capítulo 16, versos 9 a 21, sobre os adoradores da besta. Esses não vão se arrepender mesmo. Já no capítulo 14, no verso 13, nós vemos esses que a partir daquele momento da tribulação, da metade da tribulação, que serão perseguidos pelo anticristo, que são pessoas das nações que nós vamos vendo elas se converterem por causa de um sinal que acontece em Jerusalém e que será transmitido pelo mundo todo, né? Porque é um tempo futuro e nós vemos a tecnologia, as pessoas, eles vão estar filmando as duas testemunhas durante 3 dias e meio mortos na praça em Jerusalém. Eles vão se alegrar com tudo isso, vão estar filmando, acontece um sinal, a partir desse momento as pessoas vão se converter. E o anticristo, ele vai iniciar ali uma perseguição para todos aqueles que não têm a marca. Então, no próximo vídeo a gente vai falar desses salvos na tribulação, que não é a igreja, não é a igreja. Nesse momento, antes de entrar na tribulação, a igreja já estará com o Senhor para as bodas, para o galardão, né, tem todo o contexto do casamento judaico, tá bom?